No vídeo de hoje eu quero compartilhar com vocês como foi a performance da nossa carteira no último mês. E já te adianto, tivemos um resultado muito interessante, puxado principalmente pela alta do ouro, mas também tivemos alguns desafios, especialmente com os ativos argentinos. Eu vou explicar para vocês o que aconteceu, porque isso não muda a nossa visão de longo prazo e no final eu vou mostrar para vocês os números da nossa carteira para que vocês possam acompanhar os nossos resultados. O grande destaque do mês de agosto, então, foi para o ouro, e como vocês poderão ver aí na tela, ele rompeu a máxima histórica recentemente, chegando aí a quase 3.580 dólares. Como a nossa carteira a gente tem uma posição aí de 10 a 15% alocada em ouro, através do ativo B2 Gold, uma mineradora de ouro, isso trouxe uma performance excelente. Especialmente, feito vocês também poderão ver aí na tela, a B2 Gold subiu aproximadamente 24,5% apenas nesse último mês. Mas a pergunta que você pode ficar agora é, por que será que o ouro está subindo tanto? E o ouro, em momentos de incerteza global, feito a gente tem agora, tende a ser visto como uma reserva de valor. Junto a isso, a gente também tem o fato da desvalorização do dólar que está acontecendo e a possível maior leniência com a inflação lá nos Estados Unidos, principalmente a inflação de longo prazo. Vale ressaltar que esse movimento reforça o porquê que a gente sempre defende aqui a importância de você ter uma alocação em ouro como parte-chave da sua carteira, da sua diversificação de alocação. E se não fosse um evento inesperado vindo lá da Argentina, a nossa performance desse mês teria sido ainda melhor. E se você não sabe o que está acontecendo na Argentina, sugiro algumas denúncias de corrupção envolvendo algumas pessoas próximas ao presidente Javier Milei, o que aumentou muito a desconfiança lá no país, lá na Argentina. E se esses eventos aconteceram de fato ou não, eu não sei te dizer. Só a justiça de lá que vai poder investigar e decidir sobre esse assunto. No entanto, a possibilidade de ser real já é muito destrutiva para o país, tanto que isso gerou uma grande desvalorização da moeda argentina e derrubou muito dos ativos locais. E para que o YouTube não derrube o alcance desse vídeo, é imprescindível que você já deixe o seu like aqui embaixo, e eu conto muito com a sua ajuda. Combinado? Mas eu lembro para você que no vídeo do último mês, a gente trouxe aqui que gostaria de ter aumentado a nossa posição para 4% de alocação na Argentina. O pior é que logo antes dessa grande desvalorização, por conta de todas essas notícias da Argentina que eu acabei de mencionar, foi justamente quando eu tinha aumentado a minha posição lá. E como no último mês esses ativos aí caíram cerca de 6 a 7%, isso acabou pesando contra o nosso resultado geral. Apesar desse tropeço, eu não estou nem um pouco preocupado. Como eu mostrei no vídeo da semana passada, a live que a gente fez na quarta-feira, e eu recomendo inclusive fortemente que você assista, eu vou deixar o link aqui nos cards, estamos vivendo num movimento histórico. Tudo indica que a gente está entrando agora numa fase de desvalorização do dólar e de valorização dos mercados emergentes. A Argentina, assim como no Brasil, entre vários outros países aí de mercados emergentes, serão grandes beneficiados desse ciclo. Ou seja, essa queda pontual pode ser vista meramente como um ajuste de curto prazo dentro de um cenário de longo prazo e segue muito promissor na minha visão. Mas claro que, se a Argentina regressar e perder toda a credibilidade que fora construída aí ao longo desses últimos anos, ela possivelmente volta para o buraco inflacionário e nossa posição pode acabar sofrendo consideravelmente. Por isso que a nossa alocação é pequena, de apenas 4% da nossa carteira. O que inclusive me abre a oportunidade perfeita aqui para reforçar que investimento não é só sobre ganhar mais, mas também como melhor gerir os riscos da sua carteira para evitar grandes prejuízos ao decorrer aí da sua jornada. Muitas vezes vai fazer mais sentido você ganhar menos e continuar trilhando a jornada dos investimentos do que você tentar ficar fazendo apostas loucas que pode dar muito certo e você sair muito feliz ou muito errado e você sair no buraco. Então, fique muito atento com relação aos riscos da sua vida pessoal, da sua vida profissional e também dos seus investimentos para que você possa melhor gerenciá-los. Inclusive, se você precisar de ajuda para montar uma carteira de investimento que leve tudo isso em consideração e que pode te fazer se aposentar com até 3 vezes mais patrimônio, eu lembro que a minha consultoria está com 10 vagas em aberto para o mês de setembro. E se você quiser entender mais sobre esses assuntos, bem como os diversos benefícios de ter um consultor, eu vou deixar o link aqui embaixo na descrição para que você possa agendar a sua primeira reunião comigo de forma totalmente gratuita. Mas agora, vamos mostrar aqui o que é que realmente interessa, que são os nossos resultados. E a primeira coisa que eu quero chamar aqui na parte dos resultados é justamente o resultado desse último mês. Como vocês podem ver, entre julho e agosto, nesse último mês, a gente chegou aqui uma performance de 61% em julho e aumentou aqui até agosto, ó, 71%, então a nossa carteira rendeu aí aproximadamente 10% nesse último mês. Quando a gente pega no ano, em 2025, a gente aí já vai ter uma performance um pouco diferente. A gente saiu aqui da casa de 44% e chegou àqueles mesmos 71,9%. Vai dar alguma coisa na casa de uns 27%, quase 28% que a gente está tendo nesse último ano. E se pegarmos aqui no geral, vocês vão poder ver que a nossa carteira segue com aqueles quase 72%.
mas a gente está aqui basicamente entre o CDI, que está rendendo alguma coisa na casa de 57%, e o Ibovespa, desculpa, o S&P 500 em reais, o IVB11, que está aí aproximadamente na casa de 87%, ou seja, a gente está aí disputando com os melhores rendimentos desde a criação da nossa carteira. Enquanto que o Ibovespa, o IFIX, o IPCA acumulado estão aqui embaixo, quase um terço da nossa performance desde o nosso começo. A gente praticamente já pode dizer que desconsidera a performance desses ativos, né? Em termos de patrimônio, né? A gente está chegando aí na casa dos 320 mil com essa carteira pública aqui para vocês. Lembrando que a partinha azul aqui é justamente a renda passiva que a gente construiu, tanto de ganho de capital, quanto de dividendos, proventos, de juros sobre capital próprio e opções que a gente trouxe aqui para vocês. Gera aqui basicamente 105, 110 mil aí de renda passiva desde o começo, que foi em outubro de 2021, tá? Em termos de ganho que a gente teve, inclusive com opções de dividendos, a gente pode ver que em termos de dividendos a gente ficou com R$ 652,88 positivo, as opções foram negativas, mais um mês negativo, e aqui alguma coisa na casa de 600 também, R$ 687,50, então meio que a gente saiu no 0 a 0 nesse último mês. Se a gente descer aqui para ver um resumo geral, a gente pode ver que desde o começo da nossa carteira a gente está com aproximadamente 72% de resultado, né? O primeiro milhão a gente chega em aproximadamente uns 5 anos com essa carteira. Agora, se a gente considera a inflação, ou seja, 1 milhão no poder de compra de hoje, o equivalente a 1 milhão de hoje, a gente vai ter basicamente em 75 meses, dá aproximadamente 6 anos e 3 meses, tá? O nosso resultado aqui, acima da inflação, está 0,71 no mês ou 8,89 no ano, então a gente está rendendo basicamente IPCA mais 8,9% aproximadamente. O nosso aporte está aqui na casa de R$ 4.700 por mês aproximadamente. E o nosso patrimônio hoje está 321.287,68 nessa carteira pública aqui com vocês. Quantos meses de carteira a gente está trazendo aqui para vocês? 47. Lembrando que isso é desde que a gente criou a carteira, tem um período que a gente só fazia vídeo para o Instagram, depois a gente passou para fazer aqui no YouTube também. E aí, então, não tem todos esses 47 vídeos aqui para vocês, mas tem bastante vídeo aí. Inclusive, se vocês quiserem, eu vou deixar a playlist aqui nos cards para vocês poderem assistir. A distribuição para a região tá Brasil com aproximadamente 56,4%, o restante tá aqui no exterior. Lembrando que o nosso objetivo é fazer o contrário, né? O exterior ficar com aproximadamente 60% e o Brasil com aproximadamente 40%. E aqui eu fiz, né, adicionei novas coisas na nossa tabela que a gente normalmente traz para que fique mais fácil de acompanhar. A Previdência a gente segue aqui com ínfimo, né, 0,02%. O Real Estate, que é os investimentos imobiliários, 10,75%, os ETFs globais, 27,21%, o Gold, o ouro, né, 9,35%, a gente fez um descarte, né, vendeu um pouquinho e comprou de outros ativos, especialmente ETFs globais. A gente adicionou aqui a posição de Argentina ao 2,77%, lembrando que a gente quer ter 4%, né, que eu falei inclusive durante esse vídeo. Ações Brasil tá aqui, ó, 36,24%, é separado, o objetivo é que a gente vai descascando, né, vai vendendo isso ao decorrer da jornada e reajustando aqui dentro das outras posições. E opções de imagem, a gente juntou, né, eram duas opções separadas, a gente juntou e ficou então 17,06% aí nesse último mês. Pois é, pessoal, mesmo com a queda dos ativos argentinos, tanto ouro quanto outras posições conseguiram segurar bem a nossa carteira nesse mês. No consolidado, a gente teve uma performance positiva de aproximadamente 10%, o que mostra a força da diversificação e da nossa estratégia de investimento, que a gente sempre fala aqui, a prego. Um acrônimo para P de Previdência, R de Real Estate, E de ETFs globais, G de Gold, que é ouro inglês, e O de opções. Esse foi o resumo do nosso último mês. Mesmo com tudo de ruim que está acontecendo pelo mundo, nós seguimos aqui com uma boa performance. E a gente espera poder continuar trazendo boas notícias aqui para vocês nos próximos vídeos. E se você também quiser que a sua carteira tenha uma performance semelhante ao que eu estou mostrando nesse vídeo, basta você agendar aquela reunião comigo pelo link aqui embaixo. Beleza? Agora, se você achar que não chegou ainda no seu momento de contar com a consultoria personalizada, você pode sempre continuar aprendendo e aprimorando os seus conhecimentos com outros vídeos aqui do canal. Inclusive, eu vou deixar essa playlist aqui que vai te mostrar em mais detalhes tudo o que você precisa saber para poder investir melhor durante essa sua jornada dos investimentos. E eu te aguardo aqui nessa playlist.